Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ser a igreja visível verdadeira? Eu vou mostrar para vocês, na própria literatura adventista, evidência de que esta não pode ser a igreja remanescente. Eles dizem isso porque no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, e depois no capítulo de número 19, a palavra de Deus diz o seguinte: o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Depois, capítulo 19, o versículo 10, diz assim: então lancei-me aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Acontece que os adventistas dizem que, como eles guardam o sábado, eles são os que guardam os mandamentos de Deus, e como eles têm Ellen White, que manifestou profecias, eles têm o espírito de profecia. Não vou aqui adentrar na interpretação do texto, que não é isso que eles defendem. Não vou adentrar aqui também na questão de Ellen White ser o espírito de profecia, porque não é, né? Até porque eles dizem que uma das marcas da igreja visível verdadeira é o dom de profecia, mas Ellen White está morta. Então, se é o dom de profecia na igreja, esse dom tinha que continuar manifestando, não ser enterrado lá em 1915. Mas aonde é que eu quero chegar aqui? Eu quero ir no cerne, num assunto realmente importante. Na teologia cristã, nada é mais importante e essencial do que a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é, evidentemente, o que vai desdobrar a nossa crença em quase tudo, se não em tudo. E a crença sobre Deus estabelece, a princípio, muito do que pode ser considerado uma seita, uma heresia, né? Nós temos no estudo sobre Deus aquilo que diz respeito ao seu caráter, aquilo que diz respeito à sua essência, às suas obras. Então, devemos verificar na Escritura o que diz, né? E um dos aspectos sobre Deus é a respeito da Trindade. A doutrina da Trindade crê em um só Deus, que subsiste em sua essência três pessoas distintas. É uma crença já antiga, muito bem definida, e toda denominação cristã, toda ela, mantém a doutrina trinitariana, tal como já foi percebido desde os escritos apostólicos, pais da igreja, apologistas, os credos, os reformadores, avivalistas, enfim, todos estão aí de acordo com a doutrina de Deus no que diz respeito à sua distinção pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu vou provar aqui para vocês, baseado tanto nesse livro, né, Em Busca de Identidade, que é um livro de um historiador adventista, e nesse daqui também, o livro Trindade, né, que é um livro também produzido aí pela editora adventista. Então, vamos lá. Se a igreja adventista do sétimo dia é a igreja visível verdadeira, a pergunta que não quer calar, né, e exige uma resposta é a seguinte: quando é que começou a igreja visível verdadeira? Quando? Nos fale aí uma data, vocês apologistas adventistas. O Tratado de Teologia, nós podemos aqui localizar pelo menos três momentos, né? Primeiro, historicamente, nós podemos mencionar que o adventismo ele tem seu início com Guilherme Miller, que calculou a volta de Jesus para algumas datas. No entanto, o adventismo não quer ficar ligado à história de Guilherme Miller. No entanto, Ellen White dá a ele o selo profético, né? Então, o elo de ligação entre o adventismo posterior e Guilherme Miller é a própria Ellen White, porque ela diz que os anjos guiavam ele, que ele era um profeta de Deus, enfim. Ok, mas então dispensemos.
Vamos ficar com outras hipóteses. O Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia afirma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou, pelo menos organicamente, de uma maneira muito especial, no dia 23 de outubro de 1844. Este foi o dia posterior à Grande Decepção, porque ali no milharal, Hiram Edson teria tido uma visão de que Jesus saiu do santo, foi para o Santíssimo, e aí desenvolveu o que veio a ser conhecido como doutrina do juízo investigativo. Será que foi ali que começou a igreja visível e verdadeira? Vamos ainda continuar. Doutrinas importantes foram acopladas logo em seguida. Não passou muito tempo, talvez uns 3 anos, mas a doutrina do sábado, a doutrina da imortalidade da alma, do regime alimentar, já foram sendo acoplados a esse grupo por meio das visões de Ellen White, né? Dado ao crescimento desse grupo, em 1863 eles foram organizados como igreja. Então, se a gente pensar aí de 1844 a 1863, são quase 20 anos em que esse grupo existe. Então, a igreja visível, verdadeira, né, com muita ironia eu quero dizer isso, ela é organizada no ano de 1863. Ela é fundada de forma oficial no ano de 1863. Pois bem, como é que, por quem é que a igreja visível verdadeira foi organizada? Então vamos lá, começando com o livro Em Busca de Identidade, na página 16 e 17. Observe vocês, os fundadores da igreja visível verdadeira, né? Diz aqui esse autor desse livro, na página 16. Vou pôr aí, porque vai que alguns não acreditam, né? Você pode dar um pause aí e ler o que eu vou ler agora, tá bom? Então diz assim: a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. E aí ele prossegue, quais são essas crenças? Será que são crenças de menos importância? Não. Veja só. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Então veja que os fundadores da igreja visível verdadeira, da única igreja visível verdadeira, não poderia concordar com ela hoje. Continua. Semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia teria dificuldade em aceitar a crença fundamental número 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. Olha só. Continua. A maioria dos líderes adventistas também não endossaria a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Detalhe, viu? Um detalhe aqui sobre essa questão do Espírito Santo. Existe uma carta aí na internet que é atribuída a Guilherme White. Quem é Guilherme White? Guilherme White é filho de Ellen White. Segundo ele, se esta carta é verdadeira, segundo ele, e ele escreveu isso na década de 30, por fim da década de 30, que ele estava um pouco triste, porque muitos estavam usando os escritos da sua mãe para afirmar que o Espírito Santo era uma pessoa. E ele disse que a mãe dele não cria nisso. Ela cria na personificação, mas não na pessoa do Espírito Santo. Eu nunca vi nenhum site adventista, nenhum apologista adventista comentar algo a respeito desta carta, mas está aí lançado. Então, o que nós notamos? Que a igreja visível e verdadeira, ela é fundada por antitrinitarianos. Mais ou menos, para vocês terem uma noção, que a igreja visível verdadeira, ela foi fundada por pessoas que têm as crenças semelhantes às das testemunhas de Jeová, né? Talvez quem influenciou muito os pioneiros adventistas teria sido George Storrs,
que também influenciou o Nelson Balboa, que influenciou Charles Russell e aí desenvolveu o que veio a ser as Testemunhas de Jeová. Aqui nesse livro eu ainda tenho algumas informações sobre essa questão de pioneiros, fundadores aí da Igreja Visível Verdadeira. Vou começar aqui na página 10, tá? Na página 10. Você não precisa escrever nos comentários aqui um monte de informações sobre esse assunto, porque eu conheço todos. Eu preciso que você, como adventista, responda apenas esse problema. A Igreja Visível Verdadeira, né, que tem o testemunho de Jesus, os mandamentos de Deus, ela então iniciou descrendo na principal doutrina de Deus. E aí, para vocês, isso não é importante? Detalhe, hein? Eu ainda vou mostrar que isso se arrastou e se arrasta por muito tempo. Vamos lá. Página 10 agora, do livro Trindade, você pode observar aí. Página 10, diz assim, ó. Embora o arianismo e o antitrinitarianismo fossem muito fortes entre os líderes adventistas pioneiros, a visão trinitariana da divindade veio a tornar-se o ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940, se não antes. Olha só vocês, vamos lá a problemática, gente. Aqui é dito que a Igreja Visível Verdadeira, o remanescente fiel, aquela ladainha toda, ficou quase que, nós podemos, se nós considerarmos o nascimento orgânico com a visão de Iran Edson, ficou quase 100 anos, né, mais ou menos, né, um pouco menos, óbvio, para estabelecer a doutrina mais importante da Escritura. A doutrina mais importante da Igreja Verdadeira é a doutrina de Deus. Aliás, esse mesmo livro aqui diz que é muito importante a doutrina de Deus. E aí veja, se nós considerarmos o período a partir da organização de 1863, nós vamos ter aí 80 anos, um pouco menos de 80 anos, que demorou a Igreja Visível Verdadeira. A Igreja Visível Verdadeira ficou, então, se misturando com heresias, que hoje ela condena das Testemunhas de Jeová. Então, olha só que curioso. Tem ainda outra questão para colocar aqui, e aí essa pode ser muito mais pesada. O que eu vou ler aqui, já foi dito algo pelo doutor adventista Alberto Tim, na revista Novo Membro. Se não me engano, é esse o nome, né? Revista Novo Membro. Está lá no meu blog MC Apologético, eu coloquei isso lá. Ele disse o seguinte, que os adventistas pioneiros, eles beiravam muito as heresias, né? Eles beiravam as heresias porque eles negavam doutrinas fundamentais da fé cristã, né? O que nós devemos considerar é que esses que beiravam as heresias, Ellen White endossava como fossem os que restauraram aí a grande verdade, né? A verdade presente, né? A verdade para a nossa época, né? Então vamos mostrar aqui para vocês este ponto que é fundamental. Primeiro, na página 249 deste livro, 249, diz assim, ó, olha só, né? Que no transcorrer desta jornada, a teologia dos pioneiros mostrou temporariamente similaridades com algumas das heresias históricas. Olha só, gente. A Igreja Visível Verdadeira teve como fundadores gente que negava a Trindade e nem seria hoje membro da Igreja Visível Verdadeira. A Igreja Visível Verdadeira demorou décadas para estabelecer, segundo, né? Eu tenho como provar para vocês que isso tudo é um emaranhado de termos só para enganar, quando eles dizem hoje que creem na Trindade. Mas não é esse o foco agora. Aqui está reconhecendo que os pioneiros da única, vamos colocar aí, da única Igreja Visível Verdadeira, certo? Eles mantiveram ensinos que estavam ligados
algumas heresias históricas, né? Ariana, semi-ariana, olha só, a igreja visível e verdadeira. Agora, essa daqui é para jogarmos aí a chamada pá de cal, né? No assunto, página 284. Então, por que é que a igreja visível, a igreja adventista sétimo dia não pode ser a igreja visível verdadeira? Porque ela começou por um falso cálculo e teve uma reinterpretação dessa decepção, depois fundadores não trinitarianos, demorou muito para começar e ainda há algo que é dito aqui nesse livro que coloca, digamos aí, a pá de cal nesse assunto, né? A respeito da igreja visível verdadeira. É como eu estou colocando desde o começo aí. Quando começou a igreja visível verdadeira? Me diga, né? Isso eu estou aqui desafiando aos apologistas e esse pessoal que gosta de ofender, xingar. Quando começou a igreja visível verdadeira? Né? Nos mostra aí. Foi quando? Em 1940? Quando votou finalmente a doutrina da Trindade, ou um pouco antes, né? É dito que tinha algum documento lá na década de 30, ou de forma mais enfática e oficial em 1980, que se estabeleceu lá de forma clara. Então note agora o que esse livro diz na página 284, vou colocar para você depois dar um pause aí e ler, tá bom? Olha só o que diz o livro. Escute atentamente. O judaísmo, o islamismo, as testemunhas de Jeová e o adventismo não trinitariano inicial sempre tenderam a ressentir-se da falta de uma clara doutrina de justificação pela graça baseada nos méritos da justiça divina. Foi apenas quando o adventismo começou a emergir de sua compreensão não trinitariana da divindade de Cristo e que passou a encontrar clareza na justificação somente pela graça mediante a fé. Aí, ó, o reconhecimento de que os pioneiros, os fundadores da igreja visível verdadeira, a igreja remanescente da cabeça de Ellen White, é equiparado aqui ao islamismo, judaísmo, testemunhas de Jeová que não creem na divindade, na doutrina de Deus. Então fique aí, né, a pensar, quando começou a igreja visível verdadeira? Me responda esse áudio e que Deus ilumine a sua vida, que Deus te ajude. Talvez você possa até pensar, ok, se não for a igreja adventista do sétimo dia, a igreja visível verdadeira, qual é? Lembre-se, né, a igreja de Cristo é uma igreja invisível. As denominações são igrejas visíveis, uma mais pura do que a outra, uma mais próxima da Escritura do que a outra, mas nenhuma delas mais igreja do que a outra. Só que vocês não estão incluídos, a igreja adventista do sétimo dia não está incluída nesta lista, exatamente porque a mensagem dela não é centralizada no Cristo e a partir daí considerar outros como igreja. Não, precisa ter as doutrinas específicas, sobretudo crer em Ellen White, achar que quem crê em imortalidade da alma é Babilônia, e essas coisas que acabam tirando de vocês o foco na pessoa de Jesus, na suficiente pessoa de Jesus. Então, uma coisa que já fica estabelecida aqui, a igreja adventista do sétimo dia não pode ser, devido a esse fato histórico, e também a atual crença a respeito sobre Deus, e sobre salvação, e sobre suficiência das Escrituras, ela não pode estar incluída nas igrejas visíveis. Então, que Deus ilumine e que Deus livre você desta denominação que se sente a única verdadeira, porém, os fatos históricos depõem contra essa confissão. Que Deus te ajude, que Deus te ilumine.